Salve pessoal, aqui é Rafa Barreiros, seu preparador vocal. Esse é o Canto do Zero, um canal de canto e técnica vocal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para não perder as notificações dos vídeos que eu posto aqui no YouTube. Hoje eu vou fazer uma homenagem, uma análise para a grande cantora que é Elis Regina, que para mim é uma das maiores cantoras de todos os tempos, não só no Brasil, mas no mundo todo. A música é Atrás da Porta, gravada em 1980 num especial. A autoria da música do Chico Buarque e do Francis Haim. Essa música é incrível, é um hino de amor e ódio ao mesmo tempo. E a interpretação da Elis Regina, especialmente nesse vídeo, é maravilhosa. Eu vou comentar mais no meio sobre a letra, sobre a música e sobre a voz da Elis Regina e quero te convidar para você assistir comigo aqui. Quando olhaste bem nos olhos meus e o teu olhar era de adeus, juro que não acreditei. Eu te estranhei, me debrucei sobre o teu corpo e duvidei, e me arrastei e te arranhei e me agarrei nos teus cabelos, nos teus pelos, teu pijama nos teus pés. Eu vou tentar separar o fã do professor de canto, do preparador vocal. Já falei para vocês que eu acho Elis Regina talvez uma das maiores do mundo que já passaram aqui por essa terra. Essa música em especial é uma letra do Chico Buarque e do Francis Haim. A música é uma letra muito doída, dolorida, e nesse momento, especialmente nesse momento, em 1972, a Elis estava passando por um divórcio. E era um período difícil para ela e que você sente nesse momento de transição da vida dela, em que a interpretação que ela gravou em 72 no original, quando você for ouvir, essa não é a gravação original, mas quando você ouve o original, você vê uma interpretação tão emotiva que talvez seja uma das mais emotivas que a gente tem na música brasileira. E aqui nessa gravação, que foi anos mais tarde, depois dela ter lançado a música, ela consegue trazer a mesma emoção como intérprete. A Elis Regina, tecnicamente, era incrível, mas a faceta de intérprete dela é talvez insuperável na música brasileira. Sem carinho, sem coberta, no tapete, atrás da porta. Notem que ela não se importa em deixar a voz trêmula, quase com um trêmulo mesmo. Muitos momentos acontece isso, não é um vibrato naquele momento. Ela deixa que a interpretação, o sentimento da interpretação interfira em aspectos técnicos da voz dela. O que pode ser considerado por alguns como um defeito na interpretação, tem um trêmulo aqui, tem uma falha ali, a voz não entrou corretamente ou a afinação não está 100%, principalmente naquela época onde não existiam os softwares para afinar a voz,
programas de computador para mexer na voz, ela deixava visivelmente esses erros, entre aspas, na voz, na interpretação, o que faz com que o ouvinte, quem está desse lado, fique mais magnetizado ainda ouvindo a Elis, porque parece que ela está contando uma história para você, chamando você no telefone, contando uma história, e você consegue se emocionar com ela, até porque ela deixa passar, entre aspas, esses defeitos técnicos, como esses trêmulos e algumas outras coisas. Reclame baixinho, dei pra maldizer o nosso lar, pra sujar teu nome, te humilhar e me vingar a qualquer preço, te adorando pelo avesso, pra mostrar que ainda sou tua. A letra é incrível, né? A letra do Chico é incrível porque, ao mesmo tempo em que a letra fala de um amor muito forte, de uma pessoa que está indo, uma pessoa que já não está mais naquela convivência, é uma mistura entre amor e ódio, amor e ódio. Essa composição é uma composição genial que caiu justamente nas mãos da Elis Regina. Até provar que ainda sou tua. Percebam os trêmulos na voz que eu falei. Até provar que ainda sou tua. Elis, que coisa maravilhosa. Se eu estou certo, se essa gravação realmente é de 1980, 2 anos depois a Elis estaria nos deixando para sempre, deixando a obra dela imortal para todos nós podermos apreciar. A Elis Regina, a gente pode fazer aqui 100 vídeos dela para analisar a técnica, analisar a interpretação, mas a emoção da Elis é uma coisa insuperável. Tecnicamente a gente pode falar coisas lindas, você vê que quando ela trabalha com a dinâmica nas notas muito fortes, as notas saem sempre conectadas, sempre cheias, as notas que vão em direção à primeira passagem estão sempre limpas. Ela tem uma série de aspectos técnicos que não estão nessa música, mas estão em outras músicas, que a gente poderia ficar falando muito tempo aqui. Mas eu trouxe essa música em especial para mostrar como um cantor consegue passar uma carga de emoção, de interpretação para uma música ao ponto de chorar, perder a maquiagem, entrar dentro daquela história, daquele personagem e deixar a gente aqui aflito de dor e de tristeza. Isso é a capacidade de um grande intérprete, de um grande cantor e de uma grande cantora, como foi e ainda é Elis Regina. Se você gostou também, deixa o seu comentário aqui. Pode me sugerir mais músicas da Elis e de outros cantores também. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação e a gente se vê na próxima análise. Valeu, tchau!